Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 6 de novembro a 12 de novembro, esta semana que passou. Estamos então por segunda-feira, dia 6 de novembro, dia de São Nuno de Santa Maria, o grande santo condestável. Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360, filho do cavaleiro dos Hospitalários, Álvaro Gonçalves Pereira. Recebeu a educação cavalheiresca típica dos filhos das famílias nobres de seu tempo. Os cavaleiros hospitalários, combateram ao lado dos templários, na Terra Santa por muito tempo, mas também colaboraram, para a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, juntamente com os cavaleiros templários. Aos 13 anos, tornou-se pajem da rainha Dona Leonor, tendo sido bem recebido na corte e acabando por ser, pouco depois, cavaleiro. Em 1376, aos 16 anos, casou-se por vontade de seu pai com a jovem e rica viúva Dona Leonor de Alvim. Os dotes militares de São Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria eram os alicerces da sua vida interior. Após a morte de sua esposa, no ano de 1387, Nuno recusou um novo casamento, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu a maior parte de seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acabou por se desfazer totalmente dos demais em 1423, quando decidiu entrar no convento carmelita por ele fundado, tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. São Nuno de Santa Maria morreu aos 71 anos de idade. Era o domingo de Páscoa, dia 1º de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser aclamado santo pelo povo que desde então começou a chamá-lo de santo condestável. Lembrar apenas que na época deste santo, os cavaleiros templários já haviam sido extintos, pelo menos oficialmente. Muito bem. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, São Wilibrordo, o bispo de Utrecht. Uma família cristã nasceu este santo, São Wilibrordo, na Nortúmbria, na Alemanha, no ano de 1658. Pertencente a esta família cristã, foi enviado pelo pai como oblato aos 5 anos para o mosteiro de York, na Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se ao estado monástico. Ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica sob guia do abade Egberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. No ano de 690, foi enviado como missionário, acompanhado de 11 companheiros para a Frísia, para a evangelização de bárbaros que viviam na Holanda. Escolhido pelo rei Franco Pepino, foi-lhe confiado como campo de apostolado a região ao leste, onde viviam povos hostis ao evangelho e estavam em frequentes revoltas. Realizou uma viagem para Roma, após sua experiência de apostolado, com o intuito de receber o apoio do Papa Sérgio I, que muito o animou e o presenteou com as relíquias de santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se no mosteiro de Echternach, onde faleceu no dia 7 de novembro de 739. Quarta-feira, dia de São Deodato I, o pontífice que guiou os cristãos em épocas difíceis. São Deodato I foi, por 40 anos, padre em Roma, antes de suceder o Papa Bonifácio IV, a 19 de outubro de 615. Seu nome significa dado por Deus. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado, a garantia da ordem. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. A teoria dos dois únicos
Papa e Imperador, que deviam governar unidos, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. Em uma das suas frequentes visitas aos doentes, aos mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra, São Deodato teria curado um desses infelizes após amavelmente o abraçar e beijar. São Deodato morreu em novembro do ano de 618. Foi amado e chorado pelos romanos, que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração. Durante as grandes calamidades que se abateram sobre Roma nos seus 3 anos de pontificado, dedicou-se ao povo. Enfrentou, inclusive, um terremoto, que deu golpe de graças aos edifícios de mármore dos fóruns, já devastados por sucessivas invasões bárbaras e horríveis epidemias. São Deodato I, um grande papa da nossa Santa Igreja, foi na quarta-feira. Dia 9 de novembro, quinta-feira, dia da dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas. Sob o pontificado de Bento XIII, em 1724, houve a criação da festa que hoje celebramos. Desde então, ela foi estendida a toda a cristandade. Bento reconsagrou a Basílica depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, essa data é sinal de amor e unidade ao Papa. O dia é dedicado para rezar pelo Papa e fazer memória da sua importância religiosa, particular e mundial. E ainda dia de louvor e agradecimento pelo local físico, pela igreja, pela capela, pela igreja matriz, pela catedral, arquidiocese e assim por diante, no qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos no ano de 313, esses não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O Papa Silvestre I dedicou-a ao Santíssimo Salvador, isso em 318, 324. Só no século VI foram acrescentados os títulos dos santos São João Batista e São João Evangelista. Ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a São João Batista. Por fim, no século XII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí a denominação da Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos santos João Batista e João Evangelista de Latrão. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo católico. Na sexta-feira, 10 de novembro, dia de São Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. São Leão Magno é natural da Toscana. Tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano de 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino. Após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro de 440. Olha bem, 4 séculos se passaram desde da vinda de Cristo, da ascensão do Senhor. E esse Papa, Leão Magno, era o Papa número 45. Então, a Igreja já tinha tido anteriormente 44 Papas, iniciando por São Pedro. Então, e eram apenas 4 séculos aí. Então, muita coisa que se falam, que a Igreja iniciou na época de Constantino, está bem equivocado. Seu pontificado, que durou 21 anos, colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão. O primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, o Grande. O primeiro Papa, que por sua pregação foi também um dos 2 únicos Papas. O outro foi Gregório Magno, a receber em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de doutor da Igreja. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias, ainda hoje, são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. Olha só, interessante,
Sábado, dia 11 de novembro, dia de São Martinho de Tours, o dono do manto que cobriu Jesus. São Martinho de Tours pertenceu a uma categoria especial de santos. Seu famoso manto é a antonomasia de um homem que nasceu em 316 ou 317, ao término do tardo Império Romano, na Panônia, hoje Hungria. Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano de 335. Como membro da Guarda Imperial, o jovem soldado era muito requisitado para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se, a cavalo, com um mendigo, seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou-o em duas partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus aparece-lhe em sonho, usando a metade do manto, e dizendo aos anjos: "Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto." O sonho impressionou muito o jovem soldado, que na festa da Páscoa seguinte pediu o batismo. Recebeu o sacramento por volta dos 20 anos. Depois de deixar o exército, tornou-se padre, fundador e depois bispo. São Martinho de Tours faleceu, deitado na terra nua, conforme o seu desejo. Uma grande multidão participou do enterro de um homem tão querido, generoso e solidário, como um verdadeiro cavaleiro de Cristo. E domingo, dia 12 de novembro, hoje, dia de São Josafá, o incessante zelo ao seu povo e também à unidade católica. João Konchevich nasceu em Vladimir, na Ucrânia, no ano de 1580, numa família de ortodoxos cismáticos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Com a mudança de vida, mudou para o catolicismo, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante, até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica de todo e entrou para a Ordem de São Basílio. Como monge desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor em 1609, quando foi ordenado. Em seguida, nomeado superior dos conventos de Britten e logo depois arquimandrita de Vilna. Dedicou-se no trabalho de unificação das igrejas, buscando remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. Seu apostolado foi coroado com êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da Igreja Católica. Seu zelo pelas causas da Igreja resultou em muitas perseguições, calúnias e oposições por parte dos cismáticos. Aconteceu que, em 1623, numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado no rio. Eram cruéis, Cruéis. Texto do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho, neste quadro, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, traz resumido. Quem quiser se aprofundar na vida dos santos, existe muita literatura a este respeito. Também você pode pesquisar nas redes sociais, nas internets da vida aí, você vai encontrar muita coisa. Para encerrar o quadro, vamos ouvir o salmo da liturgia de hoje, que é o Salmo 62. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Ouçamos a música, o programa ainda não terminou, fiquem conosco.